Alô, testando, testando, testando. Ah, agora sim. Então bora lá. Então vamos começar tudo do começo, não tem problema, tá? Eh, eu edito essa parte inicial depois no YouTube, isso não é problema, tá? Então bora lá. A ideia é estar falando de eclipse. E eclipse, felizmente dessa vez eu não ouvi bobagens na internet. Poucos astrólogos comentaram, deve ter sido um eclipse lindo, porém eu não me dei o trabalho de assistir, tá? Esse eclipse, vou trazer agora o slide, é mais fácil, tá? O slide já está aí, eu vou movimentar. Esse eclipse de terça-feira deve ter sido realmente muito lindo, mas olha, esses dados eu trouxe da IA, tá? Ou foi do OpenAI, ou foi do ChatGPT, né? Esse eclipse, a área de visibilidade, olha, fora da Antártida, apenas no extremo sul da América do Sul, e mesmo assim, essa área de visibilidade é uma área de visibilidade estendida, tá? Quando você vem para esse mapa, para esse diagrama, que tem os créditos aí, você observa que a faixa de visibilidade dele é só para pinguim. E uma das primeiras regras para eclipse, tá, em toda a literatura, eu não sei, juro por Deus, que eu tenho procurado quem é que de fato inventou essa história de que eclipse vale 6 meses. Né? Os eclipses têm uma outra série. Os eclipses são o evento mais importante da astrologia mundial. Eles se repetem com a mesma geometria em cerca de 18,6 anos, formando uma família que no total dura aproximadamente 1.300 anos. Esses 1.300 anos são o maior ciclo em astrologia mundial, seguido pelo dos cronocratas, que são 800 anos. Então, os eclipses acabam sendo o evento mais importante. Está lá na Bíblia que Deus, quando fez a criação, primeiro botou os luminares do céu para marcar o tempo. E os luminares são os grandes indicadores de tempo. Até hoje, o nosso calendário civil, por exemplo, o ano é solar e os meses são lunares. O mês lunar é 29,5 dias. Então, você vê, nós mantivemos essa relação Sol e Lua até hoje. Então, quando a gente mede esses ciclos numa escala grande, a gente começa a ter em âmbito mundial as indicações de eventos, de mudanças, de transformações de ordem mundial e não de ordem individual. Um ciclo longo assim não diz respeito a um indivíduo. Os eclipses normalmente eles começam a ser visíveis num dos polos, conforme a sua família, do Polo Norte para o Polo Sul. Se ele começa no Polo Sul, a visibilidade cada vez dele vai subindo em latitude, cruza o Equador, vai subindo em latitude, passa os trópicos até desvanecer. Os eclipses que realmente são importantes são aqueles que têm que são visíveis em primeiro lugar. Porém, existem outras regras. Não são muitas regras. Cardan separou em 7 regras. Ptolomeu tem 4 regras. Bonatti, 6 regras. William Lilly, 6 regras. Então, o conjunto de regras para a interpretação de eclipse é muito simples. E nenhum deles cita essa história de 18,6 anos. Então, a minha proposta nessa apresentação é trazer uma interpretação dos eclipses, primeiro para o bom senso, né? Então eu trago sempre do real, o eclipse, para o astrológico, e a partir desse movimento, eu vou tentar fazer uma interpretação para vocês, simples, de expectativas para o mundo. Eu não costumo dourar a pílula, então eu vou avisando que eu não tenho boas expectativas. Não desse eclipse, porque quando a gente vai para o mapa do eclipse,
o mapa do eclipse aqui devia ter trazido em PDF, não em PowerPoint, porque essa indicaçãozinha que tem debaixo de altitude, que tem esse percentual, é para ser Marte, e esse W é para ser o símbolo de eclipse, e ele diz que é Marte conjunto ao grau do eclipse. Observa ali em cima, Marte é esse símbolo vermelho, uma setinha para a direita, banheiro masculino, Sol, Lua estão bem ali em cima, no topo, e uma das regras, né, quando a gente calcula a duração do eclipse, né, a gente olha primeiro para esses 140 segundos e tem uma regrinha que a gente utiliza, a gente transforma isso em anos e meses. Eclipses solares são medidos em anos e meses. Mas, se um maléfico tocar o grau do eclipse, ele corta o efeito do eclipse. Então, o Marte, ele toca o grau do eclipse em 1º de março. Em 1º de março, o efeito desse lindo eclipse é sempre um espetáculo maravilhoso, que foi visto pelos pinguins e pelos observadores que estavam lá com seus telescópios, jornalistas, enfim, quem foi lá assistir. Ele perdeu o efeito. É um espetáculo maravilhoso, mas é só isso. Agora, vamos entender isso um pouco diferente. Um eclipse desse tipo, dessa magnitude, um eclipse com essas características, ele sempre vai trazer algum tipo de situação. E aí a gente precisa distinguir uma outra natureza, isso você não vai encontrar na literatura astrológica, mas em outras literaturas esotéricas, que a gente vai percorrendo por aí. Existem os eclipses que são com sombra, os eclipses sem sombra. Os eclipses com sombra produzem efeitos no mundo. São efeitos notáveis, são efeitos que a gente percebe, são efeitos que a gente nota. Os eclipses sem sombra são eclipses que a gente não nota, são eclipses subjetivos. Para quem acredita no mundo metafísico, na existência de um mundo espiritual, é por meio dos eclipses que o mundo espiritual faz as correções de rota das encrencas que nós arrumamos para eles resolverem. Neles estão inclusas mudanças de DNA, principalmente, aperfeiçoamentos de DNA, e, eventualmente, a introdução na mente coletiva da humanidade de certos avanços científicos. Então, os eclipses sem sombra, trazem efeitos subjetivos. Os eclipses com sombra são aqueles que normalmente a literatura coloca com os significados terríveis. Tá? Hoje em dia se usa muito, são as referências de Rafael, eu vou trazer mais adiante nessa apresentação, e as referências de Rafael foram obtidas diretamente de Ptolomeu. Né? Então, Ptolomeu escreveu no século I, Rafael escreveu, se não me engano, ali no século XVIII. Tá? Foi um astrólogo inglês do século XVIII, pseudônimo. Né? Então, esse eclipse é um eclipse que a gente não vai se preocupar. Mas, Henrique, ele caiu exatamente no meu ascendente, vai mudar minha vida? Não. William Lilly, no livro dele, quando ele trata de eclipses, ele coloca um conjunto de regras relativas à visibilidade. Ele é o que melhor discorre sobre visibilidade. E ele diz que o eclipse funciona num Paranhos. Isso é bárbaro. Tá? Você pega a latitude do eclipse, né? E ele tem, inclusive, uma escala de tempo que funciona, inclusive, do tempo que leva para aquele prefeito daquele eclipse se dar num lugar onde ele não foi visível, mas sempre funcionando a partir do seu Paranhos. O que é o Paranhos? É a latitude do eclipse. Então aí você precisa pegar
a declinação do Sol e da Lua, para você ver, a declinação é a latitude, ela é intercambiável. Você transforma em latitude, você tem Paranhs. Se você tiver um programa de ACG, você copia aquela imagem para o PowerPoint e coloca exatamente a conjunção, onde é que tem a conjunção Sol-Lua, você coloca uma linha horizontal que representa aquela latitude, tá? Boa noite, gente. Desculpa, eu tive problema no início dessa apresentação e acabei pulando a educação e o refinamento, tá? Desculpa, coisas librianas, já fui entrando de sola, tá? Pois é, vamos em frente, tá? Infelizmente perdeu eu vou ter que trazer ali da minha apresentação. Essa tabela que está aí é uma tabela que tem os trânsitos, tá? Enquanto isso, na Batcaverna, que tem os trânsitos desse ano. Tá? Então, tem o eclipse, aí nós temos uma sequência de trânsitos. Quais são esses trânsitos? Eu vou fazer a leitura por data para a gente ter uma referência, não é muita coisa. 14 de fevereiro, Saturno entra em Áries, importantíssimo. Dia 11 de março, pouco depois, Júpiter fica direto, em Câncer ainda. Dia 19 de abril, importantíssimo, tem uma conjunção de Marte com Saturno. Marte governa Áries, então Marte dispõe sobre Saturno, Marte, o deus da guerra. Mercúrio vai estar junto ali, provavelmente alguma operação cirúrgica, militar, não acontecendo exatamente nesses dias, mas uma margem de uns 2 dias antes, 2 dias depois, e não vai ser nada assim muito assim subjetivo, tá? Essa configuração já me chamou a atenção desde o ano passado, e 19 de abril, margem de 2 dias para mais ou para menos, 3 dias para mais ou para menos, eu estou contando com um ataque militar cirúrgico, nada assim muito terrorista. Pode ter um assassinato envolvido aí no meio também de uma autoridade, não um presidente, mas de uma autoridade, alguém que ocupe uma posição elevada. Na sequência, a gente tem em 30 de junho, aí a gente vai para junho, o Júpiter entrando em Leão, aí Júpiter e Saturno vão estar em signo de fogo, o Saturno retrograda em 26 de julho, olha o diálogo entre os dois, então a gente vai ter Júpiter direto, Saturno retrógrado, o que vai proporcionar para que no final de agosto, em 31 de agosto, Júpiter e Saturno formem um trígono, é um diálogo entre eles. Então, para este ano, eu não tenho expectativa de conflitos diferentes daqueles que a gente já tem, conflitos comerciais. Na verdade, eu não tenho nem expectativa de guerra. Tá? Marte vai fazer conjunção com Júpiter em novembro. Saturno volta ao movimento direto dia 10 de dezembro. E, para alegria de todo mundo, dia 13, o Júpiter fica retrógrado. Essa é a sequência, esses são os eventos. No meio disso, tem um eclipse ainda que a gente vai falar também a respeito. Tá? E esse mapa que está aí do lado à direita é exatamente o mapa dessa conjunção entre Mercúrio, Marte e Saturno em Áries, obtida para São Paulo às 19 horas. Não estou contando nada em São Paulo, mas eu estou contando alguma coisa, provavelmente ali na região do Oriente Médio, é onde eu tenho expectativa, ou no leste da Europa. Tá? É uma dessas duas regiões aí. Tá? Aí, para a gente discutir um pouco essa questão, deixa eu voltar aqui para o StreamYard. Para a gente discutir um pouco essa questão, eu vou trazer esse mapa de ACG. Tá? O mapa de ACG é algo super legal. A ACG não é algo que vem da astrologia tradicional, ele é recente, ele é da década de 80,
apesar de já se estudar astrocartografia desde o início do século XX, mas de uma forma mais cartográfica, especificamente, só a partir da computação e só a partir da década de 80, tá? Então, nesse diagrama, a conjunção ela está marcada bem no meio desse diagrama, atravessando ali a palavra Europe e atravessando a África. Ela pega uma região, vamos lá, onde ela se estende no ascendente. Aqui é o ID, fundo do céu. Aqui é a região do ascendente. Então, as pessoas que estiverem nessa região aqui, que inclui esse sul da Ásia, estarão vendo essa conjunção levantar no horizonte leste. As pessoas na África não vão tomar, não vão, na África, na Europa, não vão perceber. Aqui a gente tem um zoom melhor da Europa, onde essa conjunção ocorre. Tá? Eu vou dividir as predições em primeiro e segundo semestre, né? Mas eu vou focar nessa conjunção aqui, nessa tríplice conjunção aqui, que ela é bastante importante, tá? Ela passa pela Alemanha, passa por Zurique, passa pelo norte da Itália, passa por Turim, é basicamente a região onde na Europa começou o Covid, né? Passa por Tunis, quer dizer, passa por uma região aí interessante, tá? E vamos para o mapa seguinte. O mapa seguinte liga 3 pontos, vamos dizer assim, tá? O mapa seguinte passa por Washington. Eita! Então, às vezes, o acaso faz você descobrir determinadas coisas. Eu já tinha olhado para essa conjunção desde o ano passado. Tem uma questão de um mês que eu resolvi colocar na astrocartografia para ter uma visibilidade um pouquinho melhor e começar a filtrar um pouquinho as informações. É algo que na astrologia tradicional a gente sempre faz, a gente tira o joio do trigo e para um pouco de ficar olhando bobagem. Quando eu juntei esses 3 mapas, tá? Então bora lá. Mapa total, aí eu tenho aqui uma visibilidade, eu tenho passando por Washington, eu tenho as linhas D, se pondo, adversário, inimigo, as linhas A, China. A China não vai entrar em guerra com ninguém, não tenho nenhuma situação com Taiwan ocorrendo aqui, mas a guerra que está acontecendo e que a gente está acompanhando não é novidade para ninguém, é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Estados Unidos está se arvorando a ser o grande protetor do mundo, né? Protetor só dos próprios interesses deles. E a OTAN tem exatamente essa divisa, os países importantes da OTAN estão aí, onde exatamente então temos bases americanas, não exatamente na linha, mas próximo. E aí a gente começa a pensar bobagem. O Júpiter, a linha de Júpiter passa exatamente em cima do Oriente Médio, e esse Júpiter no final do signo em Câncer é mais do mesmo, enrolation, não indica exatamente que exista acordo. Então, a minha expectativa para esse período que está próximo aí, 19 de abril, margem de 3 dias para mais ou para menos, seja ou, né, eu já coloquei já um assassinato de um político importante, não necessariamente um presidente, de um oficial de inteligência, de um ministro de Estado sem ser um primeiro-ministro, alguém que ocupe uma função dessa, ou um ataque do tipo terrorista que cause um grande incêndio, como foi aquele de Beirute há uns anos atrás, que na verdade não explodiu sozinho,
aquilo foi uma operação cirúrgica, conduzida pelas forças especiais, das quais o Brasil também fez parte. Tinha 8 integrantes das forças especiais do Brasil fazendo parte da missão. Foram 8 mergulhadores, fuzileiros navais do Rio de Janeiro, na verdade, 4 fuzileiros navais do Rio de Janeiro e 4 do Exército, numa equipe de mais ou menos 30 e poucos homens que participaram dessa operação de destruir aquele arsenal de munição, que aquilo era um arsenal de munição, ali no Líbano. Aquilo era estopim para a guerra, então, para evitar para a guerra, destrói logo aquilo. Tá? E faz de conta que foi um acidente. Foi muito bem feito, até por sinal, porque até hoje a gente parte do princípio que foi um acidente, apesar que eu tenho informações muito de dentro de que foi uma operação. Tá? Tem um colega da minha turma da SpaceX que não fez parte dessa operação, mas faz parte das forças especiais. Pois é, então o primeiro evento que eu quero citar é esse. E esse evento, ele tem uma finalidade de frear justamente uma situação que a gente vai estar esperando. Então, vamos lá. O eclipse, não se preocupa. Saturno entrou em Áries. Saturno em Áries está fraco, então todos os problemas que ele vai representar ao longo desses 2 anos e meio que ele vai permanecer nesse signo, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo, são problemas pequenos, são pedrinhas no caminho, que incomodam e aborrecem, e são ocasionais, elas não são constantes. Então, esses conflitos de irritação, é bem o que o Trump está fazendo, põe taxa, tira taxa, parece até Karate Kid. Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Pois é, o Trump é põe taxa, tira taxa. E a China se virando, a China está quietinha lá, na dela. Cada restrição que o Ocidente apresenta, eles vêm com uma solução nova e mais barata. E eles não estão, eles já estão em guerra com o Ocidente. Tá? Mas, exatamente no seu ponto nevrálgico, por exemplo, os carros. Os carros europeus podem ter uma qualidade fantástica, muito bons, mas são caríssimos, por conta dos impostos. A forma como os impostos, como funciona a tributação na China, faz, entre outras coisas, não é só a tributação, que os produtos de lá saiam com 1/3, 1/4 do valor do equivalente nos Estados Unidos e na Europa. É aquela ideia do Nike valer $1. Pois é, isso já está em curso. Com esse Saturno em Áries, essas asperezas elas vão se tornar mais fortes. Com o Júpiter ainda em Leão, elas vão permanecer só asperezas, mas o incômodo vai estar lá acontecendo. O incômodo vai estar lá se seguindo. E essa situação toda, ela vai perdurar até aproximadamente o final de julho. Então, no final de julho, a gente já tem o Júpiter em Leão. Então, Saturno retrograda, e é o período que mais me preocupa, porque normalmente ele indica problemas menores, mas um astro maléfico em má condição celeste, ele acaba sendo mais maléfico. Se fosse o contrário, se fosse um astro maléfico em boa condição celeste, ele seria menos maléfico nesse período de retrogradação. Mas por que o Saturno em Áries, a partir da retrogradação, se torna mais maléfico? Porque todas as ações referentes, todas as dificuldades, todos os obstáculos representados por Saturno no céu, lembrando que a gente tem que pensar, tá, que é tudo consequência da grande conjunção em Aquário, no final de 2020. Então, nós temos a economia, ela entra numa condição que vem desde dela ter se tornado digital,
numa condição que ela não entrou nos trilhos. Tudo é um monte de teoria. O mercado de trabalho, que é outra coisa que está se observando, né, com este Júpiter em Câncer, ele ainda se encontra, de certa forma, protegido. O Júpiter entrou em Leão no final de junho, esqueça. Então, a gente terá mais uma revolução no mercado de trabalho, mais um monte de cargos sendo extintos, uma fase seguinte, o Júpiter entrando em Leão, ele vai fazer oposição à posição da sua conjunção. Então, nós vamos ter um novo tipo de rodadas econômicas. Serão aproximadamente 12 anos a partir do momento que ele entrar em Leão, ou seja, no início, final de junho, início de julho, para tentar resolver a grande bagunça que o mercado financeiro acabou se tornando. Tá? Novembro, vou citar 16 de novembro, onde Marte faz conjunção com Júpiter, é provável que a gente escute de novo, não no Brasil, mas ou um escândalo financeiro, me parece que será na Europa. Os eventos principais são na Europa, não são tanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos dá tiro, Júpiter, ou China dá tiro, econômico no caso, mas as bombas todas explodem na Europa. Notícias que eu tenho das pessoas que residem na Europa é que a Europa está absolutamente decadente. Ela está decadente culturalmente, está decadente economicamente. Países como Itália, França, Inglaterra, Alemanha estão com as suas economias mantidas totalmente de forma artificial. A corrosão dos salários ou do poder aquisitivo da população desses países, ela, desde o retorno do pós-pandemia, como a gente diz, desde o retorno da pandemia, só vem se deteriorando. Para este período, segundo semestre desse ano, em primeiro lugar para a Europa e para o restante do mundo, esta é a mesma expectativa que eu tenho. Agora, qual que é o grande setor que acaba tendo oportunidade de crescer? Por incrível que pareça, é a publicidade. Agora, veja, você faz uma publicidade massiva, gasta um dinheiro grande e você não vende o suficiente. Porque o que todo mundo faz? O pessoal tenta ganhar em escala, então empresas que ganham em escala são as empresas que mais vão sofrer. As empresas que faturam em cima de produtos com alto valor agregado, em contrapartida, ou seja, aquelas empresas que vendem tecnologia, são aquelas que vão crescer. Maior tecnologia serão justamente aquelas que usam IA. Então, empregos, Europa e Estados Unidos. A Europa está estagnada, Estados Unidos está estagnado, mas está com uma demanda para aumentar o nível de desemprego. A gente vai ter isso a partir do segundo semestre aumentando. Este é um tema, tá? Vamos seguir, né? Outra expectativa que eu tenho. Não sei se vocês prestaram atenção num detalhe. O Júpiter, ele entra em Leão em pleno verão da Europa. O Saturno fica retrógrado em pleno verão da Europa. Dois signos extremamente quentes. Expectativa, aridez, signo de Áries é árido. Calor, nós estamos falando de dois signos de fogo quentes. Então, nós vamos ter exatamente as questões de aquecimento global que nós já vimos, incêndios que nós já vimos, inclusive pipocando aqui no Brasil. No Brasil, isso não corresponde exatamente a uma época de calor, mas uma época de seca. Então, nós teremos outra vez incêndios. Por quanto tempo? Até o meio do ano que vem?
quando Júpiter entrar no signo seguinte, né? Porém, a minha expectativa de quando Júpiter entrar no signo seguinte é que a gente tenha uma colheita melhor. O Brasil é um dos países, a gente só malha o nosso país. O Brasil é um país que tem um índice de produtividade por hectare bastante elevado, tá? Bom, deixa eu fazer um merchan, tá? Eu estou considerando a hora que eu comecei a live, eu estou com meia hora, né? Eu estou começando agora, no dia 4, um curso de astrologia tradicional. É o curso de formação com aulas síncronas. Se você quiser entender como é que funciona essa interpretação em astrologia tradicional para natal, não para mundial, a minha recomendação é sempre você começar com esse curso, tá? O link eu passei agora há pouco, Abracadabra Zen EAD.br, mas você também pode me acessar pelo WhatsApp. Então você me chama no WhatsApp, eu te passo outras informações, te passo os links também direto, tá? Então os cursos estão aqui, tá? Os cursos de astrologia tradicional, Abracadabra Zen, tem curso gratuito lá, é um por enquanto, mas entra lá que tem, e eu sempre estou fazendo alguma promoção, tá? Bora em frente. No meio desse, ainda no primeiro semestre, a gente tem o ingresso do Sol em Áries, e a gente usa o ingresso do Sol em Áries, é um artifício, porque a gente não tem o mapa zero, a gente não tem o mapa natal, e aí fica um pouco contraditório você falar de fazer uma revolução solar sem um mapa natal, né? Quando você faz a revolução solar no mapa natal, você tem um mapa natal, um ponto de partida, né? E o próprio Mohan ele diz que a revolução solar é o ingresso do Sol em Áries é a revolução solar do mapa do mundo, mas não tem mapa do mundo, tá? No meu curso de astrologia mundial eu tenho uma discussão sobre isso. Tá? É um mapa interessante que tem Sol conjunção Saturno, e este mapa aqui está obtido para São Paulo, mas eu sempre boto o ingresso do Sol em Áries com Sol. As casas não são as casas originais, porque dependendo do lugar do mundo, tá? Vai ser na mesma hora, mas vai proporcionar ascendentes diferentes. Então eu represento com casas iguais, com o Sol no ascendente, tá? Eu faço Sun on First, né? Que é como é que a gente faz. Mas o interessante é que tem uma lua fora de curso, o ingresso do Sol em Áries. O que quer dizer isso? Lua fora de curso, vamos lá, estão duas indicações. O Sol ingressa em Áries e 2 dias depois forma conjunção com Saturno. Tá? Então é um Sol flopado. E essa Lua é uma Lua flopada. Se você quiser um conceito, uma palavra moderna, tá? Essa é a ideia que acaba surgindo. Tá? Pois é. Boa noite, pessoal que chegou agora. Né? Então, a minha expectativa para esse ano de 2026 em termos de evento mundial, e isso se estende inclusive para o Brasil, é que nós teremos mais do mesmo. Mais do mesmo significa o que nós já estamos vendo, serão as mesmas dificuldades, porém talvez de menor tamanho, mas você tendo mais trabalho para resolver. As mesmas dificuldades são as dificuldades econômicas, todo mundo correndo atrás. Então, vou pensar, você vai continuar encontrando ambiente tóxico, ambiente de trabalho. As relações individuais vão estar extremamente complicadas, então os psicólogos, terapeutas ganhando rios de dinheiro, tem vaga só daqui a 2 meses, e mesmo assim está difícil dar alta para paciente. Tudo isso exatamente igual, nada muda. Né? Não, para esse ano eu tenho expectativa de quebra de safra,
segundo semestre, não para o primeiro. A safra do primeiro semestre, principalmente frutas, vai ser normal. Grãos, que o Brasil é bom, normal. Segundo semestre, para quem quiser investir em bolsa, investe na Vale, que a Vale exporta minério para a China, e minério é a commodity do segundo semestre que nós somos. Minérios em geral, não apenas o minério de ferro, mas principalmente o minério de ferro. Nós teremos um aumento da exportação do minério de ferro, provavelmente em razão de novos acordos, acontecendo nesse intervalo entre os últimos dias de maio e os últimos dias de junho. Mas mais do mesmo. Este ingresso do Sol em Áries, que dá o tom do período até o próximo ingresso do Sol em Áries, é mais do mesmo. Tá? E aí a gente vai para o próximo eclipse. O próximo eclipse é interessante, também não é um eclipse dos mais maravilhosos. Eu achei que essa animação fosse funcionar, não funcionou, né? Mas ela mostra a visibilidade, ela será visível nos Estados Unidos, mas ela não passa sobre os Estados Unidos. Ela vai passar ali do meio da Europa, vai atravessar a Islândia e vai se desvanecer na Groenlândia. Essa vai ser a visibilidade desse eclipse. Não é um eclipse espetacular, mas ele tem o benefício de ser um eclipse visível. Então, esse eclipse é um eclipse que já vale a pena a gente estar falando. Né? Esse eclipse ocorre em 12 de agosto, é um eclipse central, então a gente tem a Lua pequena, o Sol grande, tá? Ele é total, mas ele será visto principalmente na região do Canadá e o norte, assim, bem do norte dos Estados Unidos. Tá? Ele tem essa visibilidade. Esse eclipse vale a pena a gente falar. Ele é um eclipse que traz informação. Não tem a ver com a questão da Groenlândia, que se vocês devem ter observado que saiu da mídia. Agora, na televisão, aqui no Brasil, só se fala de BBB 25, é só o que 26, perdão, só se fala de BBB 26. É o único tema, já viram que eu não assisto, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Então, bora. Esse é a trajetória do eclipse. Então, você vê que essa trajetória do eclipse, ela pega aquela região, para quem começa o caminho de Santiago, ali nos Pirineus, pega os Pirineus, atravessa a Islândia e se desvanece lá para o norte. Tá? Mapinha do eclipse. Vamos trazer uma mapinha do eclipse. Né? Aqui é o ponto de máxima combinação, em cima da Islândia, que é um país maravilhoso, eu adoraria morar lá. É um país que tem, inclusive, a energia ali não é a energia termal, vem do próprio solo da Terra, porque tem duas placas ali que se juntam. Fora que o povo deve ser um povo muito bacana, tá? Porém, não vou mudar para lá. Mapa do eclipse, vamos nos dedicar um pouquinho ao mapa do eclipse. Duração dele, 138 segundos, é a mesma coisa do outro. Uma altitude que já é melhor, é 26 graus. 26 graus, se você quiser ter uma ideia, tá? Se você abrir um palmo a partir do horizonte, é um pouquinho mais do que um palmo, então ele é baixo. E aí vamos para as indicações que a gente encontra na literatura. Ptolomeu fala de conflitos armados, então estamos falando de agosto, tá? Nós estamos falando de conflitos armados. Do mesmo jeito, a gente tem Marte fazendo conjunção com o grau do eclipse. Em 3/11, também é um eclipse pontual, é um eclipse curto. Né? Probabilidade de guerras, invasões hostilitárias militares, crise de poder, queda ou morte de monarcas. Então, isso foi escrito no século XVIII. Né? Figuras da alta autoridade, além de tumultos políticos. Nesses tumultos políticos, a gente está falando de greves. Este eclipse vai trazer greves generalizadas, provavelmente
não no Brasil, mas de novo a gente vai poder contar com situações similares a essa que a gente viu no Irã. E, particularmente, as soluções para esses conflitos, elas virão destes países que a gente viu na curva ali do eclipse. Algum país aqui da Europa ou da própria Islândia. Tá? Normalmente traz também doenças, mas eu não tenho expectativa de doenças para essa época, não. Mas olha o que fala desse eclipse: ocorrência de secas severas, incêndios devastadores e relâmpagos ígneos, nas palavras de Rafael. Eu já não disse a mesma coisa de Júpiter e Leão e Saturno e Leão? Então nós temos 2 indicadores de seca, 2 indicadores de incêndios, que não serão só florestais. Se vocês lembram, uns anos atrás, um incêndio da Califórnia queimou até a casa do Mel Gibson, tá? Vamos lá, o que mais a gente tem? Esse ocorre no terceiro decanato de Leão, tá? Ele fala escândalos meios religiosos, mas ele fala de greves outra vez. No mapa do eclipse, quando você obtém um mapa direitinho para o eclipse, para as coordenadas geográficas onde ele ocorre, quer dizer, lá para a Islândia, desacordo com o país aliado, isso aqui me chamou a atenção, contestações campos econômicos financeiros, é o que nós já estamos experimentando. Então, o primeiro semestre é mais do mesmo. O segundo semestre, o clima esquenta literalmente. Se o clima esquenta, as pessoas esquentam. Veja uma coisa bem comum que a gente está acostumado a lidar. As pessoas aqui no Brasil, clima quente, são pessoas calorosas, são pessoas que se abraçam. Tá? A gente diz que o brasileiro é caloroso. Tá? A gente diz que o latino, o italiano é caloroso. E o pessoal lá do norte da Europa nem se abraça. Se você chegar muito perto, dá um passo atrás. O que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo que o mundo todo está esquentando. Então, inclusive as pessoas que normalmente têm uma cultura fria, elas também estão esquentando. Aqui no Brasil, não fosse pelo ar-condicionado, o ambiente estaria mais tóxico ainda. Né? O eclipse faz uma conjunção com a estrela Algenube, né? Da boca do leão. Então, de novo, a gente tem a ideia de efeitos sobre as massas, tá? E frequentemente ligada a mudanças súbitas de governo ou liderança de nação. Tá? Então, tem-se expectativa no noticiário de qualquer coisa acontecendo de novo lá para os lados do Irã. Tá? A gente está ouvindo hoje em dia que o Trump está lá para fazer uma invasão ou uma operação cirúrgica no Irã a qualquer momento, tem tudo pronto. Fazendo ou não fazendo, qualquer mudança a gente só vai ter naquela época. Veja, eu estou falando do hemisfério norte, não estou falando do hemisfério sul. Não estou falando da fome da África. Ah, a fome da África vai aumentar. Felizmente, existem vários países, inclusive o Brasil, com vários programas que não tem nada a ver com o governo brasileiro. Então, são realmente ligados diretamente à Organização Mundial de Saúde. Então, bypassa, né? Que há anos ou há décadas, vamos dizer assim, eu conheço gente que desde a década de 80 está na África participando de programas sociais, um como médico, outra como enfermeira, o outro como engenheiro hidráulico, inclusive, e são pessoas que estão desde a década de 80 estão na África, ligados à Organização Mundial de Saúde, para prestar suporte, é do mundo todo. Tá? Então você vai encontrar da Alemanha, da França, da Holanda, principalmente os países que colonizaram a. Embora o Brasil não participou, o Brasil tem gente interessada lá, por conta do falar português. Mas a África também vai esquentar. Ah, mas a África está se dividindo, não vai ser esse ano que ela vai se dividir.
Brasil, tá? Se vocês observaram, eu vou voltar no slide, mas não adianta nada eu voltar no slide, que vocês não vão ver as datas. Experiência para a próxima vez, transformar tudo em PDF, tá? O Júpiter faz trígono com Saturno em 31 de agosto. Agosto é o mês que começa a campanha política no Brasil. Tá? Antes tem a Copa, né? A Copa a gente vai ter Júpiter entrando em Leão, e a gente vai ter em final de julho a Copa já terminada. Ainda vai ser, então vai ser Júpiter em Leão com Saturno direto. Se eu tenho expectativas com relação ao Brasil, não tenho, mas talvez se saia melhor do que das últimas vezes, mas não tenho expectativas com relação ao Brasil. É bastante provável que algum time diferente, inusitado, fora daqueles que a gente está acostumado a ver ganhar, ganhe. Mas voltando para o Brasil, a gente tem eleições. E até o momento o que a gente está vendo é, de novo, mais do mesmo. Se você for observar assim, sem usar muita lupa, olhar com um olhar hipermétrope, vocês vão ver de um lado Lula e de outro lado Bolsonaro. Mesma coisa, nada mudou. As forças estão se compondo dos dois lados, as estratégias estão se compondo dos dois lados, a polarização vai acontecer de novo. Vamos pensar que tudo aquilo que nós vimos na última eleição, nós vamos ver agora de uma forma até mais desenvolvida, menos civilizada. Então, o uso de fake news, notícias falsas, com o uso da IA, né? Se você for procurar os instrumentos de IA que você tem para você mexer em imagem, você vai encontrar uma quantidade de recursos enormes, né? Então, na prática, tá, você vai ter, vai ser até mais difícil de você ficar detectando as questões de IA, tá? Vou fazer ainda os últimos 10 minutos, eu vou terminar às 20h10. Alguns comentários sobre o Brasil, agora pegando por tópicos para esse ano de 2026, em função desses trânsitos de Júpiter e Saturno, e em função desse segundo eclipse, que vale até novembro. Veja, a data que esse eclipse expira é logo após, poucas semanas depois do resultado, tem 2 semanas depois do resultado do segundo turno. Na 3/11 de 2026, esse eclipse expira. Esse eclipse é o eclipse de Nodo Sul. Então, se a gente for pensar em termos de Brasil, independente de quem for ganhar, a gente vai ter uma ideia de mais do mesmo. Para o ano todo, a gente vai ter, especialmente a partir do segundo semestre, a gente vai ter a ideia que eu já tinha comentado, que o setor de publicidade é o setor que se desenvolve, mas a gente sabe que existem grandes empresas investindo em influenciadores, então é uma publicidade mais em conta, mas as somas que estão sendo movimentadas para esses influenciadores não são somas pequenas. Para a agricultura, eu comentei que a gente vai ter uma quebra de safra no segundo semestre, provavelmente de grãos. Segundo semestre, aumento das exportações dos minérios em geral. O Brasil tem terras raras, mas não explora ainda. Petróleo não é peso. E nós vamos observar que, a partir deste eclipse, o setor que, de novo, vai ter maior permeabilidade aqui no Brasil é o setor de serviços. Então, quem presta serviço
é quem tem mais capilaridade para conseguir se resolver diante de todas essas situações. Agora a pergunta básica, que é complicado de resolver, desde que a economia se tornou digital, a gente tem um problema grave de liquidez no mundo. E quando a economia se tornou digital, que foi logo depois da foi logo durante a pandemia, não foi depois, foi durante ainda a pandemia, a gente observou que já tinha existido um enxugamento do meio circulante. E o que se observou na sequência, a expectativa é que quando voltamos à pandemia, que tudo melhorasse. A minha expectativa para o segundo semestre desse ano para o Brasil é que esse enxugamento, que não acontece só no Brasil, do meio circulante, aqui a gente tem a questão dos impostos, as empresas já se resolveram com a questão dos impostos, vocês devem ter acompanhado o noticiário do ano passado, anteciparam dividendos e, enfim, as empresas todas deram o seu jeito, tá? E nós, cidadãos, a gente não tem opção, a gente não, de verdade, não tem nenhuma opção, tá? Então a gente tem que se virar com aquilo que tem, tá? Então, vamos partir para um resumo, né? Especificamente, os efeitos gerais desse eclipse de 12 de agosto. A categoria é que se trata de um presságio comum, então não é um eclipse extraordinário. Traz na política instabilidade para chefes de Estado e líderes nacionais. A gente já está experimentando isso no mundo todo, vai acontecer no Brasil também. Não há segurança. Vai continuar não existindo segurança. Tá? Clima vai ser de calor. Clima vai ser de calor, as relações pessoais, as relações familiares vão continuar iguais. Sociedade, revoltas populares marcadas por agressividade, impulsividade. Ontem a gente viu o incêndio de um ônibus no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, foi em Santo Amaro. A gente talvez veja mais desses eventos no segundo semestre, mas nada que a gente precisa se preocupar. E a economia, flutuações bruscas por decisões militares ou políticas, tá? Essa que é a expectativa. Esses efeitos serão notados mais no hemisfério norte, mas eles também se estendem aqui para o hemisfério sul, tá? Hoje a economia está totalmente coligada, tá? Minha sugestão para lidar com os efeitos do segundo semestre é estude e aperfeiçoe-se, né? Porque o que vai ser o grande diferencial a partir da grande construção de 2020, o grande aperfeiçoamento, não é você se tornar um melhor engenheiro, engenheira, melhor médico, melhor médica, tá? Melhor astrólogo, é você incorporar a inteligência artificial à sua vida. Da mesma época, no mesmo jeito que na década de 80 a gente precisou incorporar o computador e a internet, hoje a gente precisa incorporar a inteligência artificial. Então hoje está esse grande boom da inteligência artificial. A inteligência artificial é também uma das responsáveis por um outro problema que pouca gente está discutindo, e que contribui, inclusive, para a escassez hídrica, que será um problema no segundo semestre desse ano, porque o gasto de energia da IA é o grande fator de limitação, né? Então você primeiro precisa ter um volume de energia extremamente, uma produção de energia bastante elevada, porque a IA consome uma energia espetacular, né? Então tem esse aspecto para vocês considerarem. Para o Brasil é a mesma ideia. Tá? Então, aqui a gente tem para o Brasil exatamente a mesma ideia. Bom, deixa eu concluir para vocês. Se alguém tiver alguma questão, me coloca no chat, que eu já vou dar uma olhadinha.
tá? Já tem live nova, semana que vem vai ser com a Renata, não vou estar falando sozinho, eu até estou cansado de falar sozinho. Eu já tenho uma programação de live, eu vou convidar algumas pessoas aí para as outras lives, essa é a última que eu pretendo fazer sozinho. Próxima live vai ser na próxima quinta, com a Renata Brossel, que vai ser a professora do curso de sinatria, tá? Então, eu a convidei, a gente já vem trabalhando, ela já produziu praticamente quase todo o material, eu que tenho que correr atrás e complementar o restante. Gente, dúvidas, questões? Boa noite para quem eu não comentei. Bom, eu vou me despedindo de vocês, agradeço a presença de todo mundo, peço desculpas pelos aqueles problemas iniciais, eu vou editar no YouTube, cortar aquela parte inicial, sem som, obrigado por me avisarem, tá? Outras informações, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Aqui ou diretamente pelo YouTube. Lembrando que os cursos, a série de cursos começa agora em março e que eu estou à disposição, tá? E só um comentário em função exatamente do Ivan, tá? No hemisfério norte, os militares também não estão com o mesmo cartaz que estão com o mesmo cartaz que estão no Brasil, tá? O único país desses grandes onde os militares estão com moral, na verdade são dois países que estão fazendo uma corrida armamentista extremamente forte. Estados Unidos de um lado, que o Trump reforçou, ele mudou o Ministério da Defesa ao Ministério da Guerra, e a China, particularmente os Estados Unidos, com esse Saturno em Áries, ele se beneficia, né, porque ele tem uma organização, uma estruturação melhor. Mas não podemos esquecer que o povo chinês é extremamente disciplinado, que também é palavra de Saturno, palavra-chave de Saturno. Então, esse Saturno em Áries também vai beneficiar a organização e a estruturação do exército chinês. Hoje, eu li que a capacidade operacional da China, em termos de submarino, já está alcançando a dos Estados Unidos, né? Então, não se trata de existir. Quando você equilibra forças, você reduz as chances de um conflito. Antes foi equilibrado força com a Rússia, agora é com a China, tá? A Rússia, com as sanções, todos esses anos que ela vem experimentando, ela perdeu sua força econômica, né? Ela tem número, ela tem quantidade, por isso que ela está conseguindo manter a guerra com a Ucrânia, que hoje em dia guerra é isso, guerra é por procuração. Manda míssil, manda drone, e manda drone de baixo custo, porque o custo da guerra é caro. Esse Saturno em Áries vai rever, inclusive, mais ainda o custo da guerra, que é um processo que já está em curso. A Europa não tem tanto dinheiro assim para enfrentar uma guerra, então ela está se preparando justamente para não enfrentar e não está se preparando para enfrentar, né? E na Europa, os militares são extremamente cobrados pelos empresários. É interessante para a indústria produzir armamento, mas a Europa tem a economia, ela está com a economia fechada, engessada, ela não tem muito o que resolver, tá? Então, o surgimento de um conflito fora daquilo que a gente já tem, que é um conflito por procuração, um conflito econômico, não é a expectativa que a gente tem para os próximos anos. E o arsenal atômico da Rússia, deixa o arsenal atômico da Rússia lá, né? Aquilo é só coisa de dissuasão. Já existem outras coisas no lugar, com efeitos também bem devastadores, equipamentos mais em conta e com menos trauma e mais cirúrgicos. Hoje, o investimento tecnológico é justamente na precisão dos equipamentos, né? E no custo deles. Gente, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Qualquer outra informação que vocês quiserem, vocês entrem em contato comigo depois, tá? Não se esqueçam, semana que vem tem live nova, dessa vez com a Renata, né, como convidada. Na verdade, não vai estar como convidada, a gente está combinando fazer um ping-pong, vai ser mais divertido
para fazer, que vai ser a dinâmica inclusive do curso, vai ser uma espécie de um pingue-pongue, embora no curso eu vou ficar mais de bastidores, é ela que vai dar o curso, eu vou ficar mais de tutor, né. Vocês vão gostar da Renata, ela é extremamente capacitada, né, quando eu vi o currículo dela, eu fiquei surpreso, ela é muito mais do que eu estava imaginando, inicialmente quando eu fiz o convite. Renata Brosto também tem feito várias lives por aí e tem a Agregare. Ótima noite para vocês, tudo de bom. Obrigado pela presença de todos.